Um milionário se apaixona por uma jovem com câncer, sem saber que o tempo ao lado dela era limitado. Ele tentou de tudo para fazê-la feliz, sem imaginar que, meses depois, uma revelação mudaria sua vida para sempre, porque essa verdade o deixou sem chão. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eduardo Fontana era um homem de sucesso. Aos 30 anos, havia construído um império no ramo imobiliário, dono de hotéis luxuosos, edifícios comerciais e uma fortuna que o colocava entre os mais ricos do país. Com o tempo, Eduardo aprendeu a identificar os olhares das pessoas ao seu redor. A bajulação dos funcionários, os sorrisos ensaiados dos sócios, principalmente, a falsidade das mulheres que se aproximavam. Nenhuma delas estava ali por quem ele era, mas pelo que ele possuía. Algumas tentavam esconder, mas no final, sempre surgia a mesma pergunta: onde vamos viajar? Que presente vai me dar? Cansado dessa superficialidade, Eduardo se fechou ainda mais. Trabalhar era sua única distração. Passava horas no escritório, analisando contratos e negociando cifras milionárias, como se o dinheiro pudesse preencher o vazio que sentia. Ele não confiava em ninguém. As noites eram as piores. Sentado na varanda de seu apartamento luxuoso, com um copo de uísque na mão, olhava para as luzes da cidade e se perguntava: para que tudo isso? Ele tinha mais do que sonhar um dia, mas não tinha ninguém para dividir suas conquistas. Seus amigos de infância já tinham suas famílias, com filhos que corriam pelos corredores de casa, trazendo vida aos lares. Mas Eduardo? Ele sequer tinha alguém para lhe dar uma boa noite sincero. Até mesmo sua família havia se distanciado. O irmão, Fernando, nunca perdoou o fato de Eduardo ter assumido os negócios da família sozinho. E os pais, embora ainda estivessem vivos, já não viam o filho com a mesma admiração. Você pode ter dinheiro, Eduardo, sua mãe costumava dizer, mas ainda não entendeu o que realmente importa na vida. Ele tentava ignorar essas palavras, mas no fundo, sabia que eram verdadeiras. E assim, os dias passavam, sempre iguais. Reuniões, jantares de negócios, eventos sociais onde ele sorria por obrigação. Mas, quando voltava para casa, o silêncio engolia de novo. Ele se sentia como um prisioneiro em sua própria riqueza. Mal sabia Eduardo que seu mundo estava prestes a mudar completamente, e que o amor, algo que ele já havia desacreditado, viria da forma mais inesperada possível. Era uma tarde fria de outono. As folhas secas se acumulavam nas calçadas, e o vento soprava de maneira suave, trazendo consigo o aroma de café recém-passado que saía de um pequeno estabelecimento de esquina. Eduardo estava dirigindo sem rumo pela cidade. Era um de seus raros momentos de folga, quando tentava fugir da pressão dos negócios e do peso da própria solidão. Ele não costumava entrar em lugares simples. Estava acostumado a restaurantes sofisticados, onde garçons de terno o serviam e ninguém ousava interrompê-lo. Mas, naquele dia, algo o fez parar. Talvez fosse o clima acolhedor do café ou o desejo de se perder, por um instante, em um lugar onde ninguém o reconhecesse como o poderoso Eduardo Fontana. Ao entrar, sentiu o calor agradável do ambiente contrastar com o frio lá fora. O café era pequeno, mas aconchegante, com mesas de madeira e prateleiras cheias de livros antigos. O cheiro de canela e chocolate preenchia o ar, e uma música suave tocava ao fundo. Eduardo caminhou até o balcão e pediu um café preto. Foi então que a viu. Sentada sozinha perto da janela, uma jovem observava a rua com um olhar sereno. Não parecia apressada, nem perdida em um celular como a maioria das pessoas. Ela simplesmente contemplava o movimento do lado de fora, como se enxergasse o mundo de uma maneira diferente. Ela tinha cabelos castanhos levemente bagunçados e usava um casaco simples, nada chamativo. Mas o que realmente chamou a atenção de Eduardo foi o sorriso que ela carregava. Não era um sorriso forçado, daqueles que se dão por educação, mas um sorriso que vinha dos olhos. Um brilho genuíno, raro de se ver. Eduardo se pegou encarando-a por mais tempo do que deveria.
sentiu algo diferente, algo que há muito tempo não sentia. Curiosidade. A jovem notou seu olhar e, ao invés de desviar constrangida, sorriu para ele. Oi, disse ela, sem hesitação. Eduardo se surpreendeu. Não era comum alguém puxar conversa com ele sem interesse. Ele hesitou por um instante, mas, sem entender o porquê, sorriu de volta e respondeu. Oi. A jovem apontou para a cadeira à sua frente. Você parece que precisa de um bom café e de uma conversa, brincou ela. Eduardo, que nunca aceitaria algo assim de uma desconhecida, se viu intrigado e, antes que percebesse, já estava se sentando. Normalmente, eu recusaria um convite assim. E o que mudou hoje? Ela perguntou, apoiando o rosto sobre a mão, com um olhar curioso. Eduardo respirou fundo, ainda tentando entender por que estava ali. Acho que o seu sorriso, confessou, sem rodeios. A jovem soltou uma risada leve, que pareceu iluminar ainda mais o ambiente. Então, se eu parar de sorrir, você vai embora? Talvez, ele respondeu, entrando na brincadeira. Ela estendeu a mão. Camila. Eduardo segurou sua mão e sentiu um calor inesperado naquele toque. Eduardo. Eles passaram a próxima hora conversando, algo que Eduardo jamais faria em um dia comum. Camila falava de forma natural, sem se impressionar com seu nome ou sua riqueza. Ela lhe contou que adorava observar as pessoas, imaginando suas histórias, e que frequentava aquele café sempre que queria um momento de paz. E você? Perguntou Camila. O que te trouxe aqui? Eduardo hesitou. Ele não estava acostumado a falar sobre si, principalmente com desconhecidos. Mas, de alguma forma, com ela, parecia fácil. Eu só queria fugir um pouco. Fugir do quê? Ele suspirou e desviou o olhar por um momento. De tudo. Do mundo que eu criei para mim. Camila observou com atenção, sem julgamentos. Às vezes, o que a gente constrói para ser um castelo vira uma prisão, disse ela, tomando um gole de seu chá. Aquela frase ficou ecoando na mente de Eduardo. Ele passou a vida inteira construindo algo grandioso, mas nunca havia pensado que, no final, poderia estar preso naquilo. Camila, sem esforço, o fazia enxergar as coisas de um jeito diferente. E, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não queria ir embora. Os dias seguintes ao primeiro encontro no café foram diferentes para Eduardo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia vontade de sair do seu escritório antes do anoitecer, de desligar o celular sem medo de perder um negócio importante. Ele queria ver Camila. Ela não era como as outras pessoas que ele conhecia. Não fazia perguntas sobre sua fortuna, não se impressionava com sua fama no mundo dos negócios e, o mais estranho para ele, parecia gostar dele pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Eles se encontravam quase todos os dias. Às vezes, no mesmo café onde tudo começou. Outras vezes, caminhavam sem rumo por praças da cidade ou se sentavam à beira do lago em um parque tranquilo, apenas conversando. Eduardo se sentia vivo ao lado dela. Camila tinha um jeito leve, espontâneo. Fazia piadas sobre coisas simples, contava histórias engraçadas de sua infância e enxergava o mundo com um olhar que ele jamais havia visto em alguém. Ele sabia que estava se apaixonando. E isso o assustava. Mas nada o preparou para o que viria a seguir. Naquela noite, Eduardo levou Camila a um restaurante charmoso, nada extravagante, mas aconchegante. Ele queria que fosse especial. Os dois riram bastante durante o jantar. Camila contou uma história sobre um vizinho rabugento de sua infância, imitando a voz dele e arrancando gargalhadas de Eduardo, algo raro para quem sempre foi tão sério. Mas, de repente, o sorriso dela diminuiu. Camila baixou o olhar, brincando com o guardanapo entre os dedos, e suspirou. Eduardo, tem algo que preciso te contar. O coração dele acelerou. O que foi? Ela hesitou por um momento,
como se estivesse escolhendo as palavras certas. Então, levantou o olhar e disse, com a voz firme, mas doce: "Eu tenho câncer." A frase pareceu ecoar dentro de Eduardo. O barulho ao redor sumiu. A conversa das outras pessoas, a música de fundo, até mesmo os talheres batendo nos pratos, tudo desapareceu. Por um momento, ele achou que tivesse ouvido errado. "O quê?" Camila manteve o olhar nele, serena. "Câncer. Em estágio avançado." Ela disse de um jeito tranquilo, quase como se falasse do tempo. Sem lágrimas, sem lamentações. Eduardo sentiu um nó na garganta. "Mas, como assim? Você não parece doente." Ela sorriu de leve. "O câncer não precisa deixar a gente com cara de doente o tempo todo." Eduardo se inclinou para a frente, tentando entender. "Há quanto tempo você sabe?" "Há quase 2 anos, respondeu ela. 2 anos? Eduardo ficou ainda mais chocado. "E não tem tratamento?" Camila balançou a cabeça, mas continuou sorrindo. "Fiz tudo o que podia. Mas agora só estou vivendo." Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco. Ele queria dizer algo, mas sua mente estava um caos. Ela estava ali, na frente dele, linda, cheia de vida, e estava morrendo. "Camila." Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. "Eu não queria te assustar. Mas achei que você deveria saber." Eduardo olhou para aquela mão pequena segurando a dele e sentiu um medo que nunca havia sentido antes. Medo de perder. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava lidando com números, contratos ou investimentos. Ele estava lidando com o tempo. E percebeu que o tempo dela era limitado. Aquela noite foi silenciosa na volta para casa. Eduardo dirigia, enquanto Camila observava a cidade pela janela, como sempre fazia. Mas ele sabia que, por dentro, ela estava esperando para ver como ele reagiria. Quando pararam em frente ao prédio dela, Camila se virou para ele. "Se isso for demais para você, eu vou entender." Eduardo olhou para ela e, naquele instante, percebeu que não importava quanto tempo ela tivesse. Ele queria estar ao lado dela. "Camila, eu não vou a lugar nenhum." Ela sorriu. Um sorriso que fez seu coração apertar e, ao mesmo tempo, aquecer. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão: faria cada dia ao lado dela valer a pena. Eduardo nunca havia sentido urgência em nada além dos negócios. Passava anos focado em contratos, reuniões e estratégias financeiras, mas agora tudo isso parecia insignificante. Pela primeira vez, ele percebia que o tempo era a única coisa que seu dinheiro não podia comprar. Camila estava doente. Ele não podia mudar isso. Mas podia fazer algo diferente, podia dar a ela momentos inesquecíveis. E ele faria isso. Na manhã seguinte à revelação dela, Eduardo acordou com um único pensamento: o que fazia Camila feliz? O que ela sempre quis fazer, mas nunca teve a chance? Ele pegou o telefone e fez algumas ligações. Mas não era algo que um assistente pudesse resolver. Ele mesmo queria cuidar de tudo. Quando encontrou Camila mais tarde naquele dia, ele segurou as mãos dela com entusiasmo. "Quero te fazer uma pergunta." Ela riu, um pouco surpresa. "Pode perguntar." "Se você pudesse realizar qualquer sonho agora, qualquer um, o que seria?" Camila piscou algumas vezes, pensativa. "Qualquer sonho?" "Qualquer um." Ela sorriu. "Você vai achar bobo." "Eu prometo que não vou." Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Eu sempre quis ver o mar." Eduardo franziu a testa. "O mar?" "É. Eu nunca vi o oceano. Nunca fui à praia." Ele ficou surpreso. Para ele, que já havia viajado o mundo inteiro, era impensável que alguém nunca tivesse sentido areia nos pés ou ouvido o som das ondas. "Então você vai ver o mar."
Os olhos de Camila brilharam. Sério? Muito sério. Arrume as malas. Nós partimos amanhã. Ela riu. Você é sempre assim? Assim como? Quando quer algo, simplesmente faz acontecer. Ele sorriu. Para algumas coisas, sim. Mas acho que aprendi isso com você. No dia seguinte, Camila e Eduardo pegaram um voo para um destino paradisíaco. Durante o trajeto, ela olhava pela janela do avião com um brilho nos olhos, como se fosse uma criança descobrindo o mundo. Quando pousaram, Eduardo a levou direto para a praia. Ele queria que ela sentisse o mar sem demora. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O vento bagunçava os cabelos de Camila enquanto ela caminhava até a beira da água. Quando as ondas tocaram seus pés, ela fechou os olhos e sorriu. É mais bonito do que eu imaginava, sussurrou. Eduardo, ao lado dela, não disse nada. Apenas observou. Ela parecia tão feliz com algo tão simples. E ele percebeu que, por anos, havia medido a felicidade de maneira errada. Eduardo passou a planejar momentos inesquecíveis para Camila. Levantou o voo de balão ao nascer do sol. Jantares românticos à luz de velas, apenas os dois, sem luxo exagerado, mas com muita conexão. Caminhadas por vilarejos antigos, onde ela adorava conversar com os moradores e ouvir histórias. Mas, acima de tudo, ele aprendeu a aproveitar os momentos simples ao lado dela. Eles passavam tardes inteiras deitados na grama, apenas olhando o céu e imaginando formatos nas nuvens. Ele começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Camila fechava os olhos ao sentir o vento no rosto, como ela gargalhava sem vergonha de ser feliz, como ela conseguia transformar qualquer instante comum em algo especial. Ela o ensinou a viver de verdade. E, com o tempo, Eduardo começou a perceber algo mais. Ele não estava apenas realizando os sonhos de Camila. Ele estava realizando os seus próprios. Mas o tempo não parava. E a doença não perdoava. Camila começou a ter dias mais difíceis. Alguns momentos de cansaço extremo, febres repentinas, dores que ela tentava esconder. Eduardo passou a notar que, às vezes, o sorriso dela vinha acompanhado de um olhar cansado. E isso destruía por dentro. Mas ele não deixaria que a tristeza tomasse conta. Uma noite, quando Camila já estava deitada, Eduardo se sentou ao lado dela e segurou sua mão. Eu queria ter te conhecido antes, ele disse. Ela olhou para ele e sorriu. Mas então talvez eu não fosse a mesma pessoa. Talvez você também não fosse. Ele engoliu seco. Eu queria ter mais tempo com você. Camila apertou a mão dele. O tempo que temos é suficiente, se fizermos valer a pena. Eduardo a puxou para um abraço, sentindo seu coração apertar. E ali, no silêncio da noite, ele fez uma promessa a si mesmo. Enquanto houvesse tempo, ele faria cada segundo contar. A rotina de Eduardo mudou completamente. Antes, seus dias eram preenchidos por reuniões, negociações e decisões de negócios que movimentavam milhões. Agora, sua prioridade era Camila. Cada dia ao lado dela era um presente, e ele faria de tudo para que ela nunca se sentisse sozinha. Os tratamentos eram difíceis. Camila enfrentava sessões de quimioterapia que a deixavam sem forças. Havia dias em que mal conseguia sair da cama. O cabelo começou a cair aos poucos, e Eduardo percebeu o quanto isso a afetava, mesmo que ela tentasse esconder. Uma noite, quando ele foi visitá-la, encontrou-a sentada na cama, encarando o próprio reflexo no espelho. O rosto dela estava pálido, os olhos levemente marejados. Eu sei que é só cabelo, ela disse, com um sorriso pequeno. Mas ainda dói ver ele indo embora. Eduardo não respondeu de imediato. Apenas caminhou até ela, pegou uma tesoura sobre a penteadeira e, sem hesitar, começou a cortar o próprio cabelo. Camila arregalou os olhos. O que você está fazendo?
Ele sorriu. Agora estamos juntos nisso. Ela levou as mãos à boca, emocionada. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela, mas, dessa vez, eram de gratidão. Naquele momento, Eduardo entendeu que o amor não estava em grandes gestos ou presentes caros. Estava ali, no silêncio compartilhado, no apoio incondicional. Eduardo passou a acompanhar Camila em todas as sessões de tratamento. Ele segurava sua mão enquanto os remédios corriam pelo tubo da infusão. Conversava com ela sobre qualquer coisa para distraí-la, histórias engraçadas da infância, viagens que fez pelo mundo, até sobre negócios que ela nunca entendeu direito, mas que adorava ouvir só para ver o brilho nos olhos dele ao falar. Nos dias mais difíceis, quando a dor a impedia de levantar da cama, ele simplesmente se deitava ao lado dela, colocando uma música suave para tocar, deixando-a descansar com a cabeça em seu peito. Ele aprendeu a fazer o chá favorito dela, a decorar quais frutas ela ainda conseguia comer sem enjoar, a entender, pelo tom da voz, quando ela estava cansada demais para conversar. E Camila, por sua vez, ensinava a Eduardo algo que ele nunca soube: o valor dos pequenos momentos. Uma noite, eles estavam na varanda do apartamento dela. Camila estava enrolada em um cobertor, segurando uma xícara de chá quente. O céu estava estrelado, e a cidade brilhava abaixo deles. Você já reparou como as estrelas parecem mais bonitas quando a gente realmente olha para elas? Ela perguntou. Eduardo olhou para cima. Eu nunca tinha parado para reparar. Ela sorriu. Eu também não. Acho que, quando sabemos que nosso tempo é curto, começamos a ver a beleza nas coisas mais simples. Ele segurou a mão dela. O tempo de todo mundo é curto, Camila. A gente só vive achando que tem mais do que realmente tem. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Então acho que estamos vivendo da forma certa. E Eduardo percebeu que, pela primeira vez, ele estava verdadeiramente vivendo. O amor entre eles crescia de maneira silenciosa, sem promessas grandiosas, sem juras exageradas. Crescia na presença constante, na cumplicidade, no olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Uma tarde, durante uma das sessões de quimioterapia, Camila estava exausta. O tratamento pesava no corpo dela, e ela mal conseguia manter os olhos abertos. Eduardo segurava sua mão, desenhando círculos suaves com o polegar sobre sua pele. Ela abriu os olhos por um instante e olhou, com um sorriso cansado. Você não precisa ficar aqui o tempo todo. Deve ter muitas coisas importantes para fazer. Ele sorriu de volta. Eu estou exatamente onde quero estar. Ela apertou a mão dele com força. Obrigada por não fugir. Nunca fugiria. E então, naquele instante, Eduardo percebeu que o amor não estava em grandes declarações. Estava ali. Na presença. No toque. No simples fato de dizer: estou aqui. Os dias ao lado de Camila haviam se tornado os mais importantes da vida de Eduardo. Ele já não se via mais como aquele homem ocupado e solitário que só vivia para o trabalho. Agora, cada momento com ela tinha um significado profundo. Cada riso, cada olhar, cada conversa no fim do dia era um presente. Ele acreditava, com toda a sua força, que o amor seria capaz de curá-la. Que a felicidade que compartilhavam traria forças para ela vencer a doença. Mas a vida, como sempre, não segue os planos que traçamos. Naquela tarde, Eduardo a levou ao hospital para mais uma consulta de rotina. Ele segurava sua mão enquanto aguardavam na sala branca e silenciosa. Camila parecia tranquila, mas Eduardo sentia um peso no peito, um medo que ele não conseguia explicar. Quando o médico entrou na sala, sua expressão já dizia tudo. Ele suspirou, sentou-se à frente deles e olhou diretamente para Camila, como quem carrega um fardo doloroso demais para ser dito em voz alta. Camila, ele começou, pausando por um instante. Nós refizemos todos os exames. E eu gostaria de ter uma resposta diferente para te dar.
Eduardo apertou a mão dela. O tratamento não está surtindo efeito. A doença se espalhou. O tempo pareceu congelar. Eduardo sentiu o ar fugir dos pulmões, como se estivesse caindo de um penhasco sem fim. Ele olhou para Camila, esperando ver desespero, medo. Mas ela apenas fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e, ao abrir novamente, sorriu de leve. Eu já imaginava. A resposta dela atingiu Eduardo como um soco no peito. Como assim ela já imaginava? Como podia estar tão calma diante de uma sentença tão cruel? Não, não pode ser, ele balbuciou, a voz falhando. Deve haver outro tratamento, outro hospital, outro médico, alguma coisa que possamos fazer. O médico abaixou a cabeça, pesaroso. Nós fizemos tudo o que podíamos. Neste momento, o mais importante é garantir que Camila esteja confortável e aproveite o tempo que tem da melhor forma possível. Eduardo não conseguia aceitar. Ele tinha dinheiro, influência, contatos. O mundo inteiro à disposição. Como podia ser possível que nada mais pudesse ser feito? Ele olhou para Camila, esperando que ela implorasse por uma solução, que se agarrasse a qualquer possibilidade. Mas, em vez disso, ela pousou a mão sobre a dele e sorriu. Está tudo bem. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta. Como pode dizer isso? Ela apertou a mão dele com mais força. Porque eu tive mais do que eu poderia pedir. Eu tive você. Nos dias seguintes, Eduardo mergulhou em uma busca frenética por alternativas. Ele ligou para médicos renomados, procurou tratamentos experimentais, contatou hospitais em outros países. Mas a resposta era sempre a mesma. Camila, por outro lado, parecia em paz. Ela passava os dias de maneira leve, aproveitando cada momento sem pressa, sem medo. Eduardo tentava esconder seu desespero, mas ela percebia. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama, ela virou-se para ele e acariciou seu rosto. Você não pode mudar isso, Eduardo. Ele fechou os olhos, segurando as lágrimas. Mas eu não sei como viver sem você. Camila sorriu, de um jeito doce e sereno. Você vai viver. E vai ser feliz. Porque foi isso que você me ensinou a fazer. As palavras dela partiram por dentro. Mas, naquele momento, Eduardo percebeu algo. Camila não precisava que ele a salvasse. Ela só precisava que ele estivesse ali. E, pelo tempo que fosse, ele estaria. Os dias haviam se tornado mais preciosos do que nunca. Eduardo agora entendia que não tinha controle sobre o tempo, mas tinha controle sobre o que fazia com ele. Camila estava cada vez mais frágil, mas isso não a impedia de sorrir, de aproveitar cada segundo ao lado dele. Certa tarde, enquanto estavam sentados no jardim da casa de Eduardo, ela segurou sua mão com firmeza e olhou nos olhos dele com uma intensidade que o fez prender a respiração. Quero me casar com você. O mundo pareceu parar. Eduardo piscou algumas vezes, tentando processar aquelas palavras. O quê? Ele perguntou, como se não tivesse ouvido direito. Camila riu levemente, mas seu olhar era sério. Quero ser sua esposa. Não porque preciso, não por um papel, mas porque quero passar o tempo que me resta ao seu lado, como sua mulher. Eduardo sentiu o coração apertar. Lá estava ela de novo, enfrentando a vida e a morte, com uma coragem que ele nunca havia visto em ninguém. Ele não hesitou. Então nos casaremos. Naquela mesma noite, Eduardo começou a organizar tudo. Ele poderia bancar um casamento luxuoso, com tudo que o dinheiro podia comprar, mas não era isso que Camila queria. Ela queria algo simples, íntimo, verdadeiro. Quero um casamento pequeno, só com as pessoas que realmente importam, disse ela, deitada no colo dele enquanto ele acariciava seus cabelos. Não quero desperdício de tempo com coisas grandiosas, quero apenas você, nossos amigos e um momento bonito. Ele a observou em silêncio, gravando cada detalhe dela em sua memória.
Teremos exatamente isso. Com a ajuda de poucos amigos e da equipe médica de Camila, Eduardo organizou tudo em poucos dias. A cerimônia aconteceria no jardim de sua casa, um lugar onde passaram muitos momentos juntos. Flores brancas decoravam o espaço, velas iluminavam suavemente o ambiente, e uma pequena trilha sonora suave preenchia o ar. Camila escolheu um vestido simples, leve, que realçava sua beleza natural. Seu corpo estava mais frágil, seus olhos um pouco cansados, mas nunca havia sido tão linda para Eduardo. Quando ela surgiu no corredor improvisado, caminhando devagar até ele, Eduardo sentiu um nó na garganta. Ela estava radiante. Cada passo parecia demorar uma eternidade, mas ele desejava que fosse assim mesmo. Queria guardar aquele momento para sempre. Quando ela chegou até ele, sorriu e segurou suas mãos. Você está incrível, Eduardo sussurrou. E você está emocionado, ela brincou, rindo baixinho. Ele riu também, mas sentia o coração apertado. Não queria pensar no futuro, não agora. O juiz de paz iniciou a cerimônia. Era algo simbólico, não tinham tempo para burocracias, mas nada disso importava. O que importava era o significado daquele momento. Quando chegou a hora dos votos, Camila olhou fundo nos olhos dele e disse: Eduardo, você entrou na minha vida quando eu já achava que não teria mais tempo para o amor. Você me fez sentir especial, me mostrou o verdadeiro significado de ser amada. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que cada segundo ao seu lado valeu a pena. Obrigada por ter me escolhido. Eduardo respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Pegou as mãos dela e, com a voz embargada, respondeu: Camila, eu achava que tinha tudo, mas só descobri o que realmente importa quando te conheci. Você me ensinou que o amor não está nas grandes coisas, mas nos detalhes, nos momentos simples. Hoje, eu prometo te amar por todos os dias que nos restam e além deles. Você sempre será minha esposa, esteja onde estiver. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, e antes mesmo que o juiz pudesse terminar, ela se adiantou e o beijou. Todos sorriram. Alguns choraram. Eles estavam casados. Naquela noite, Eduardo segurou Camila nos braços e a levou até o centro do jardim. A música suave ainda tocava. O que está fazendo? Ela perguntou, rindo baixinho. Quero dançar com a minha esposa. Ela encostou a cabeça no peito dele, e eles começaram a se mover lentamente, sem pressa, apenas sentindo um ao outro. Eduardo fechou os olhos, segurando-a com toda a delicadeza do mundo, como se quisesse protegê-la de tudo. E, por aquele instante, não havia dor, não havia medo. Apenas amor. O tempo não esperava por ninguém. Camila estava cada vez mais fraca. Seu corpo já não respondia da mesma forma, e os dias bons começaram a se tornar raros. O cansaço era visível, mas ela nunca deixava de sorrir para Eduardo, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele fazia questão de estar ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, contando histórias, fazendo promessas silenciosas de que ficaria tudo bem, mesmo sabendo que não ficaria. Eu te amo, ele dizia várias vezes ao dia, como se quisesse que ela levasse aquelas palavras com ela para onde quer que fosse. Ela sorria, mesmo debilitada. Eu também te amo. Era uma manhã fria quando tudo aconteceu. Camila acordou mais fraca do que nunca. Sua respiração estava curta, os olhos, um pouco distantes, como se já estivessem olhando para outro lugar. Eduardo sentiu um aperto no peito ao notar isso. Ele se sentou ao lado dela na cama, segurando sua mão delicadamente. Como você está, meu amor? Ela demorou um pouco para responder. Estou cansada, Eduardo, mas estou feliz. Ele forçou um sorriso, mas seus olhos já estavam marejados. Quer que eu chame o médico? Ela negou com um leve movimento de cabeça. Quero só você aqui. Eduardo engoliu seco e segurou a mão dela com mais força.
Eu não sei como vou viver sem você. Camila respirou fundo e, com dificuldade, ergueu a mão para tocar o rosto dele. Você vai viver, e vai viver bem. Porque agora você sabe o que é o amor. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Eu daria tudo para ter mais tempo com você. Ela sorriu, com os olhos já pesados. Você me deu tudo, Eduardo. Me deu amor, me deu felicidade. Eu só quero que, quando eu não estiver mais aqui, você continue vivendo. Por mim. Ele assentiu, mas no fundo não sabia como faria isso. Camila fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, sua respiração estava ainda mais fraca. Canta para mim? Ela pediu, quase num sussurro. Eduardo sentiu o peito apertar. Ele nunca cantava, não tinha jeito para isso. Mas, por ela, faria qualquer coisa. Com a voz embargada, começou a cantar baixinho uma música que costumavam ouvir juntos. Aos poucos, o corpo dela foi relaxando, como se estivesse sendo embalada por sua voz. Eu te amo, Eduardo, foi a última coisa que ela disse. E então, num suspiro leve, ela partiu. Nos braços dele. Eduardo sentiu o mundo desmoronar. Ele a abraçou com força, como se pudesse impedir que ela fosse embora. Mas não podia. A dor foi avassaladora. Um buraco profundo no peito. Um silêncio ensurdecedor. Ele chorou. Chorou como nunca havia chorado antes. Mas, no meio da dor, havia algo mais. Gratidão. Porque, por mais que tivesse perdido Camila, ele teve a sorte de tê-la conhecido. De tê-la amado. E, naquele momento, ele prometeu a si mesmo que honraria a memória dela vivendo da forma que ela queria que ele vivesse. Com amor. Com propósito. Por ela. Os meses passaram, mas a ausência de Camila continuava pesando como uma sombra constante na vida de Eduardo. O mundo parecia ter perdido as cores. Ele ainda frequentava o café onde a conheceu, sentava-se na mesma mesa, pedia o mesmo café, mas agora o silêncio era ensurdecedor. Tudo nele clamava pela presença dela. A dor ainda era profunda, mas, de alguma forma, a promessa que fez a Camila o mantinha de pé. Ele tentava seguir em frente, como ela queria, mas algumas noites ainda eram difíceis. Ele se pegava olhando para o céu, se perguntando se ela poderia vê-lo de onde estivesse. Foi numa dessas noites que tudo mudou. Eduardo estava em seu escritório, revendo alguns documentos, quando sua secretária entrou com um envelope. Senhor Eduardo, um carteiro entregou isso hoje de manhã. Não há remetente. Ele franziu a testa, curioso. Pegou o envelope e percebeu que a caligrafia no destinatário lhe era familiar. Era a letra de Camila. O coração dele disparou. Com mãos trêmulas, rasgou o envelope e encontrou uma carta. O papel estava um pouco amassado, como se tivesse sido dobrado e guardado por muito tempo. Então, ele começou a ler. Meu amor. Antes de tudo, quero que saiba que eu amei cada segundo ao seu lado. Você foi o maior presente da minha vida. Quando nos conhecemos, Eduardo, eu já sabia que não tinha muito tempo. Meu diagnóstico não era recente. Eu já havia passado por tratamentos, tentativas, esperanças que se desfizeram ao longo dos anos. E quando percebi que a batalha estava chegando ao fim, eu tomei uma decisão: viver. Foi por isso que entrei naquele café naquele dia. Eu não buscava compaixão, não queria piedade. Queria momentos. Queria amor. E então, você apareceu. Você transformou o que poderia ter sido um final triste no capítulo mais bonito da minha história. Eu nunca me senti doente ao seu lado. Nunca me senti fraca. Pelo contrário, você me fez sentir viva. Sei que você deve estar triste agora, mas quero que saiba que eu fui feliz. Muito feliz. E agora, quero que você também seja. Não se prenda à dor. Não se culpe.
Viva, Eduardo. Por mim. Com todo o meu amor. Camila. Eduardo terminou de ler a carta com os olhos cheios de lágrimas. Ele se levantou e andou até a janela, sentindo o vento frio tocar seu rosto, enquanto segurava aquela carta contra o peito. Ela já sabia. Desde o início, Camila sabia que o tempo dela era curto. Mas, ao invés de se entregar à tristeza, escolheu amar. Escolheu viver. E ele? O que faria agora? Naquele momento, Eduardo percebeu que não podia continuar vivendo no vazio. Ele precisava honrar a história deles. Respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que um peso deixava seu coração. Camila se foi, mas deixou algo para ele. A coragem de viver. E ele não iria desperdiçá-la. A carta de Camila mudou Eduardo para sempre. Durante semanas, ele releu aquelas palavras incontáveis vezes, tentando absorver cada sentimento, cada ensinamento que ela deixará. Não havia como ignorar a mensagem final de sua amada. Ele precisava viver. Mas não apenas existir, ele precisava encontrar um propósito, algo que fizesse sua vida ter um significado real. Por anos, Eduardo havia acumulado riquezas, construído um império, mas no fim, nada daquilo importava tanto quanto os momentos que viveu ao lado de Camila. Ela lhe mostrou que a verdadeira felicidade estava nas pequenas coisas, num café compartilhado, numa conversa sincera, no toque de uma mão em meio ao silêncio. E agora, ele queria fazer algo que refletisse essa lição. Foi então que teve a ideia. Uma fundação. Não uma qualquer, mas uma que pudesse ajudar pessoas como Camila. Pessoas que enfrentavam o câncer, que precisavam de apoio, de dignidade, de uma chance de viver seus dias com alegria, assim como ela quis viver os dela. Nos meses seguintes, Eduardo mergulhou de cabeça nesse projeto. Ele se afastou um pouco dos negócios, algo que antes seria impensável para ele, e começou a usar sua fortuna para algo maior. Criou um instituto voltado para oferecer suporte a pacientes com câncer em estágio avançado. Mas ele não queria apenas financiar tratamentos. Queria proporcionar vida a essas pessoas. Montou espaços acolhedores, onde os pacientes poderiam ter momentos especiais com suas famílias, realizar sonhos simples, sentir-se amados e cuidados. Criou programas de suporte emocional, assistência médica de qualidade e até viagens para aqueles que queriam conhecer lugares antes de partirem. O nome da fundação? Luz de Camila. Cada detalhe daquele projeto carregava algo dela. A decoração dos espaços era inspirada no que ela gostava, tons suaves, ambientes floridos, janelas grandes para que a luz natural entrasse. A biblioteca tinha os livros que ela amava, e havia um pequeno café no local, onde os pacientes podiam se reunir para conversar, um tributo ao lugar onde ele e Camila se conheceram. E a cada sorriso que via nos rostos das pessoas que passavam por ali, Eduardo sentia que, de alguma forma, Camila ainda estava presente. Certa manhã, enquanto visitava a fundação, Eduardo se deparou com uma garotinha sentada sozinha, observando as flores no jardim. Ela tinha no máximo 8 anos e segurava um caderno colorido no colo. Ele se aproximou devagar. Oi, posso sentar aqui? A menina olhou para ele e deu um sorriso tímido. Pode. Ele se sentou ao lado dela e, por alguns instantes, ficaram em silêncio, apenas observando o vento balançar as flores. Então, Eduardo apontou para o caderno. Você gosta de desenhar? Sim, ela respondeu, virando as páginas para mostrar suas ilustrações. Havia flores, estrelas, e no meio, um desenho de uma mulher de cabelos longos segurando um coração. Quem é ela? Eduardo perguntou. A menina baixou um pouco o olhar. Minha mãe. Ela está doente, mas me disse que ainda tem muitos dias lindos para viver. As palavras daquela menina fizeram Eduardo engolir em seco. E ela tem razão, ele disse com um sorriso leve. Cada dia pode ser lindo, se a gente escolher viver assim.
A menina olhou para ele com seus olhos brilhantes, e pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu algo dentro dele se aquecer. Ele estava exatamente onde deveria estar. Ali, naquele momento, Eduardo percebeu que não apenas encontrou um novo propósito, ele havia encontrado um novo sentido para a sua vida. E, de alguma forma, sabia que Camila estava orgulhosa dele. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.